Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo para falar um pouco da experiência que eu tive há pouco tempo numa cidade do Peru, né? Fiz um programa pela ISEC, meu projeto começou dia 12 e o meu programa na ISEC, o nome do meu projeto que eu fiz é o Impacta Oi, que era um projeto que se baseava em dar classes, né? Dar aulas de liderança, de empreendedorismo, despertar o espírito de líder nos jovens peruanos. Então eu cheguei lá, em Tacna, no Peru, fui muito bem recebido lá. As pessoas de lá foram super hospitaleiras, amigáveis, muito amáveis, os peruanos. Eu fiquei numa casa de família, fiquei hospedado lá durante 6 semanas, numa casa de família. Família muito boa, tinha um quarto, uma cama. As coisas são diferentes lá por questões culturais, né? E por questões econômicas também. O Peru é um país um pouco menos desenvolvido que o Brasil. Então, em vários aspectos eu vi isso, alguns choques culturais normais acontecerem. Mas foi uma experiência muito boa, muito rica e não tenho nada de negativo a dizer sobre isso. E o projeto em si foi numa escola pública, que ficava lá em Tacna, no Peru. É uma escola muito boa, estrutura muito boa, eu me impressionei com a escola. E nessa escola eu dava aula de liderança. No primeiro dia que eu cheguei lá, nesse projeto, comigo no projeto estavam mais 3 pessoas, por acaso eram brasileiros também. E a gente começou a dar o projeto, fez várias coisas interessantes, várias dinâmicas com os alunos. Foi realmente muito interessante todo o decorrer do projeto. Na primeira semana que eu cheguei lá, os alunos, alguns formam um grupo de alunos e pediram para ter aula de português também. E eu comecei a dar aula de português. Abri uma classe de aula de português também e foi muito legal a experiência. É uma experiência que ensina você a ter jogo de cintura, a ser criativo para criar aula, como despertar o espírito empreendedor num jovem, como explicar o que é empreendedorismo, como explicar o que é liderança, como explicar esses conceitos que são mais subjetivos. Para explicar esse tipo de coisa tem que ter muita criatividade para não ser uma aula chata, para criar dinâmicas, para criar coisas que realmente trabalhem em equipe, que realmente despertem algumas coisas diferentes nos jovens. Conversar com eles, saber conversar. O espanhol foi uma coisa que eu desenvolvi muito durante o projeto, que eu fiz antes de ir para lá, eu fiz três semanas de intensivo de espanhol para ter uma basezinha só que ao decorrer do projeto, do tempo que eu morei lá, eu desenvolvi muito meu espanhol. Então hoje em dia eu já estou falando muito melhor do que eu falava antes, até por causa das aulas, né, que eu dei lá. O pessoal da ISEC foi muito receptivo desde o começo lá em Tacna, sempre estavam presentes. O coordenador do meu projeto, muito bom também. Sem contar o pessoal da ISEC, a população mesmo de Tacna, outras pessoas que, por exemplo, eram hosts de outros trainees que estavam lá, sempre foram muito receptivos, sempre mostraram muito bem a cidade pra gente. Teve uma garota lá que estudava numa universidade privada lá, Universidade Privada de Tacna, que levou alguns brasileiros para dar palestra lá dentro da universidade privada. Então eu dei uma palestra para alunos de um curso chamado Engenharia Comercial, que é como se fosse um curso de administração, né? E como eu sou aluno de administração, eu falei um pouco sobre a realidade do curso no Brasil, sobre o mercado de trabalho no Brasil, sobre essas coisas, né? O que acontece aqui. Falei sobre a ISEC, claro, falei sobre o centro acadêmico, que eu faço parte aqui do centro acadêmico. Falei sobre empresa júnior, falei sobre esses conceitos que eles não têm lá ainda e que é interessante de agregar também para eles. No mais, conhecer a cultura foi uma experiência incrível. Tudo é diferente. A comida, a maneira de se vestir, a maneira de se portar, a maneira de se falar, as pessoas. É uma experiência que realmente mostra para você que o mundo é muito maior do que você pensa. Mostra pra você que no mundo existem pessoas extraordinárias, que fazem coisas extraordinárias em lugares que você nem imaginava. Porque lá também tinha trainees do Egito, tinha trainee da China, Taiwan. Então você conhece pessoas de vários lugares diferentes e pode trocar ideia com elas sobre como as coisas são. É realmente uma experiência que eu não imagino como que eu poderia ter ganhado tanto conhecimento de mundo, sabe? Tanto conhecimento de mundo de uma outra maneira que não fosse essa, viajando e fazendo um projeto como esse. Pra mim foi gratificante, foi uma das melhores experiências da minha vida. E eu acho que eu não me lembro de uma vez que eu tenha sentido tanta satisfação quanto eu senti quando eu terminei meu projeto,
Os alunos todos lá gostaram muito do projeto, todos elogiando, ficaram muito felizes, me adicionaram no Face, então converso com eles. Então foi realmente uma experiência extraordinária. Eu acredito que todo mundo, todo estudante deveria ter uma experiência como essa. Não exatamente no Peru, não exatamente dando aula, né? Mas fazendo um projeto social, talvez um projeto voluntário, porque realmente é uma experiência que é uma coisa única, uma coisa única. Você adquire muitas habilidades, assim, você desenvolve muitas coisas que você não iria desenvolver de outra maneira fazendo um intercâmbio como esse. Então eu realmente recomendo para todo mundo ter essa experiência, viver essa experiência, porque é uma oportunidade incrível que é possível no mundo de hoje, um mundo que é mais globalizado, onde existem organizações com ideias incríveis como a ISEC, que podem proporcionar essas experiências maravilhosas para você. Então, o que eu tenho a dizer sobre tudo isso, né, compartilhando minha experiência com vocês, façam intercâmbios, viajem, conheçam o mundo, porque o mundo é muito maior do que vocês imaginam e tem muito mais pessoas do que vocês imaginam, e você vai evoluir muito fazendo esse tipo de coisa. Muito obrigado.